Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nesta nova série do nosso canal, abordamos a obra do Espírito Santo, como ela nos prepara e atua no processo de salvação. Neste episódio, compreendemos que a obra de preparação para a salvação se inicia com o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence de que nossos conceitos, pensamentos e comportamentos são pecaminosos. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus revela ao ser humano a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal e ordena que dela não se coma nenhum fruto, porque no dia em que o ser humano dela comer, certamente ele morrerá. Sabemos a diferença entre o certo e o errado, porque pecamos. Desobedecemos à palavra revelada por Deus. Demos credibilidade conferida à mentira do maligno. Colocamos a nossa vontade humana acima da vontade de Deus para a nossa vida. E assim comemos o fruto proibido da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O Espírito Santo nos convence de que há uma disparidade entre a nossa forma de viver e o que deveríamos viver em Cristo Jesus. O convencimento do Espírito Santo é um incômodo ao nosso íntimo. Ele incomoda nosso dia, fazendo-nos pensar sobre a palavra de Deus. Ele incomoda a nossa noite, despertando-nos em plena madrugada. O incômodo melhora ao alinharmos a nossa vida com a vida de Cristo Jesus. O Espírito Santo nos convence de que Ele habita em nós. Em Gênesis 2, 7, Deus soprou a vida no ser humano. E o sopro de Deus é a respiração de Deus. A respiração de Deus é muitas vezes descrita no Primeiro Testamento pelo termo hebraico ruach, que significa o Espírito de Deus, ruach, El. Portanto, ao soprar a vida no ser humano, Deus enviou seu Espírito para habitar dentro do ser humano. Mas o ser humano se tornou pecaminoso, e o Espírito Santo não habita onde há pecado. Por isso, ele nos convence de que a nossa vida deve ter como referência a vida de Cristo Jesus. Para vivermos como Cristo, devemos aprender sobre ele. Aprendemos sobre Cristo ao ouvirmos a palavra de Deus, em oração e nas leituras e meditações constantes das Escrituras Sagradas, especialmente do Evangelho, e junto às comunidades de fé. O Espírito Santo nos convence sobre a graça preveniente em Cristo e com Cristo. No Primeiro Testamento, em Zacarias 12, 10. E no Segundo Testamento, em Hebreus 10, 29. Compreendemos que o Pai nos enviou seu Filho e seu Espírito da graça para nos resgatar do pecado original e dos pecados pessoais. No entanto, muitos recusaram e insultaram o Filho e o Espírito da graça. Quem rejeita Cristo Jesus e seu Espírito da graça, recusa a salvação. E quem aceita Jesus como o Cristo e seu Espírito da graça, recebe a salvação. O Espírito Santo nos convence de que Deus é amoroso e benigno. Ele tem boa vontade salvífica e um plano para nos salvar. O Pai enviou o Filho como o Cristo e seu Espírito da graça para nos resgatar do pecado original e dos pecados pessoais. Essa graça já existia no caráter de Deus antes de o pecado existir na vida humana e está disponível a quem desejar acessá-la. Por isso, a graça é preveniente e está em Cristo e com Cristo. Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. Não há outro, nem há outras obras salvíficas. Você já se convenceu de que seus conceitos, pensamentos e comportamentos são pecaminosos? Já se convenceu de que o Espírito Santo habita em você? Você sabe se é uma pessoa constantemente incomodada com sua vida no mundo e diante de Deus? Você aprende sobre a vida de Cristo em Cristo e com Cristo? Já aceitou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se a sua resposta for afirmativa para estas questões, regozije-se no Senhor, pois o Espírito Santo iniciou sua obra de salvação em você.